Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para me seguir no canal Palavras Vivas, e também para me seguir nas minhas outras redes sociais. Neste vídeo eu venho falar sobre política, de certa forma política, e o que está acontecendo no Brasil. Gente, é um absurdo realmente o que estamos vendo diante do nosso judiciário. É um absurdo o que o nosso judiciário está fazendo no Brasil. É um absurdo vermos a nossa democracia ser jogada dentro de uma lata de lixo e aqueles que são inocentes são condenados de forma cruel e tirana por seus algozes. A condenação de Débora Rodrigues, a moça lá que pichou a estátua lá com batom, e escreveu a frase, a famosa e célebre frase do ministro Barroso, perdeu Mané. Ela foi condenada por Alexandre de Moraes e seus asseclas a 14 anos de prisão, com mais 30 milhões de multas. E apagaram a indenização de 30 milhões em multas. Então, é uma aberração do judiciário sem tamanho, uma aberração grotesca, uma falta de empatia terrível, sem falar que não há nenhum ditame dentro do processo legal para que esta penalidade e esta condenação seja justa, coerente e verdadeira. Porém, o que há nesta sentença nada mais é do que um ódio exacerbado que aqueles que aplicaram a sentença, eles têm por aqueles que são inocentes, conservadores e verdadeiros patriotas. Estamos diante de um cenário tão caótico, mas tão caótico, de que o nosso judiciário não aceita o contraditório, não aceita a opinião contrária e eles mesmos ignoram o que está na Constituição, que é justamente a liberdade de expressão, a liberdade de opinião e a liberdade de pensamento. O que eles estão fazendo com Débora, mãe de família, cristã, uma mulher decente, que por uma falha, por um descuido, ela apenas pichou, não é? E colocou a seguinte frase, perdeu Mané, pichou aquela estátua lá em Brasília. O que estão fazendo com ela, de fato, é uma tirania sem tamanho. O máximo, dentro do processo legal, ela poderia responder, o máximo pelo que ela poderia responder, era simplesmente por dano ao patrimônio público, nada mais do que isso, e a condenação não ultrapassaria nem os 5 meses de pena. Mas 14 anos e uma multa de 30 milhões, de fato, é uma tirania sem tamanho. Estamos diante de uma aberração do judiciário brasileiro. Então, a minha palavra é que estes ministros, primeiramente, eles precisam de Deus em suas vidas. Segundo, eles precisam de coerência dentro do processo legal quando forem agirem dentro do processo legal e quando forem aplicar as leis, que eles façam isto dentro da Constituição, dentro de uma coerência refinada e dentro de uma justiça verdadeira e não por pura vingança e tirania. O que estão fazendo com Débora Rodrigues, de fato, é uma perseguição aos patriotas, conservadores e aqueles que são inocentes também e aqueles que optam de fato, repito, pela liberdade e pela democracia. Repito, o crime de Débora, se é que houve crime, dentro do processo legal, estudando o Código Penal, o crime dela, o máximo que seria, era menos de 5 meses de pena. Porque o único crime ali que fica enfático, que fica registrado dentro do processo legal é danos materiais ou dano, e na verdade nem dano houve, porque aquilo com água e sabão já foi removido, né? Até por um funcionário da limpeza que removeu. Então, mas, entre aspas, o crime tipificado ali dentro do Código de Processo Penal seria o crime de, entre aspas, que não houve crime, não houve dano ali, mas seria no máximo, o crime de dano ao patrimônio público e nada mais do que isto. A mulher tinha um batom, ela não tinha uma arma, ela não tinha nenhuma arma perigosa, nenhuma arma branca ela tinha para ser condenada a tudo isso. Então, eu como cristão, eu oro para que este judiciário, primeiramente, eles se convertam a Deus, tenham os seus corações regenerados pelo poder do Espírito Santo e que comecem a julgarem as causas dentro da lei e dentro da Constituição e dentro do devido Código Penal e dentro do devido Código de Processo Penal.
porque o que eles estão fazendo, de fato, é uma aberração para com aqueles que são inocentes e para com aqueles que pensam diferentes deles. Para com aqueles que pensam diferentes deles, simplesmente. Eu não posso ser seu inimigo porque você pensa diferente de mim. Eu não posso odiar você e aplicar uma pena em você simplesmente porque o seu pensamento é diferente do meu. Eu tenho que seguir o que diz a Constituição. Você tem liberdade de me criticar. Você tem liberdade de ter um pensamento diferente do meu. Você tem livre pensamento, livre manifestação do seu pensamento, da sua opinião e da sua ideologia. Você escolhe o que quer seguir. Eu não posso lhe censurar, mas no Brasil, diante do judiciário, em relação a este judiciário, o que estamos vendo de fato é uma aberração para com a democracia. Eles falam tanto que são defensores da democracia, mas eles mesmos são os primeiros a não cumprirem a democracia, a serem antidemocráticos e a não tratarem com democracia, empatia e jurisprudência aqueles que pensam diferentes deles. Então, fica aqui o meu repúdio a toda esta injustiça praticada contra a nossa irmã Débora Rodrigues. Ela tem 2 crianças pequenas que precisam de sua ajuda, seu apoio, seu amor, seu carinho e sua presença para cuidar delas. Mas, infelizmente, estes homens, eles possuem corações endurecidos para as coisas de Deus e também eles não têm nem um pingo de compaixão pelo próximo. Compartilhe este vídeo, faça este vídeo circular nas suas redes sociais. Aqui eu não pequei contra ninguém, não falei contra ninguém e não transgredi lei nenhuma. Eu acho que ainda tenho, se é que posso dizer, liberdade de expressão e liberdade de opinião, né? Porque a nossa democracia, na verdade, ela já foi para o ralo, ela já foi para a lata do lixo. Mas nós ainda confiamos no Deus Todo-Poderoso que julga e peleja com justiça, cujas balanças que estão em suas mãos são balanças fiéis. Portanto, fica aqui a minha nota de repúdio a toda esta aberração e tirania que o judiciário brasileiro anda fazendo. Sem falar agora no julgamento pífio e totalmente asqueroso contra Jair Bolsonaro. Mas isso aí ficará para outro vídeo. Portanto, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e compartilhe para que as pessoas recebam o conhecimento da verdade. Porque Jesus falou dizendo assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que libertará este povo